Certa feita eu vi uma pessoa fazendo a comparação entre o valor de uma empresa e o PIB de um país, e aquilo ficou na minha cabeça. Porque, apesar de a comparação fazer algum sentido numericamente, ela mistura conceitos completamente diferentes. Foi justamente isso que me deu a ideia para fazer esse conteúdo. Hoje eu não quero explicar apenas o indicador econômico, quero mostrar como eu procuro analisar a economia de um país. Porque, na minha opinião, o maior erro que as pessoas cometem é tentar resumir uma economia inteira em um único indicador. E eu acho que, se você entender a lógica por trás desse vídeo, praticamente todos os próximos conteúdos sobre economia vão fazer muito mais sentido. Além de que você vai ter muito mais facilidade para entender como funciona a economia do seu país, a direção que ela está seguindo, os pontos fortes, fracos e por aí vai. Antes de começar, um pedido. Não saia por aí perguntando quanto dinheiro uma pessoa tem, não pega muito bem. Mas, quando tentamos descobrir se uma pessoa é rica, normalmente também não perguntamos quanto ela produziu no último ano, nem quanto ela gastou. A gente tenta descobrir uma outra coisa. Qual é o patrimônio dessa pessoa? Quanto ela possui em imóveis, investimento, empresa, dinheiro, outros bens, descontado as suas dívidas. Daí surge uma pergunta. Se é assim que medimos a riqueza de uma pessoa, por que o indicador econômico mais famoso do mundo é justamente o PIB, que mede o que foi produzido e não aquilo que um país efetivamente possui? A resposta começa com a distinção que é absolutamente fundamental na economia e que muita gente confunde: fluxo e estoque. Estoque é tudo aquilo que existe em determinado momento. É como uma fotografia. O patrimônio de uma pessoa é um estoque, o saldo de uma conta bancária é um estoque, o valor da sua casa é um estoque, a dívida pública é um estoque, as reservas internacionais são um estoque. A riqueza nacional, por exemplo, é um estoque. Já o fluxo mede aquilo que acontece ao longo de um período. É como um filme. O seu salário recebido durante um ano é um fluxo, o faturamento anual de uma empresa é um fluxo, o lucro anual é um fluxo, o resultado fiscal do governo durante um ano é um fluxo. O PIB também, por exemplo, é um fluxo. Ele não mede quanto um país possui, ele mede quanto de bens e serviços finais foram produzidos dentro das fronteiras daquele país durante um determinado período, normalmente um ano. Na prática, o PIB funciona como um grande termômetro da atividade econômica, medindo quando empresas produzem mais, quando lojas vendem mais, quando famílias consomem mais, quando novos empreendimentos surgem. Tudo isso faz o PIB crescer. Quando toda essa atividade desacelera, o PIB tende a crescer menos ou até diminuir. Por isso, o PIB não é um indicador de patrimônio, ele é um indicador de atividade econômica. Um comentário raso, mas que é preciso ser feito sobre o PIB, é que ele pode ser calculado de 3 formas diferentes, pela ótica da produção, da renda e da despesa. Todas essas óticas chegam ao mesmo valor, mas não iremos aprofundar nisso aqui agora. Voltando ao assunto inicial, é justamente por isso tudo que foi comentado aqui que comparar diretamente o patrimônio de uma pessoa com o PIB de um país seria comparar duas coisas completamente diferentes. O comentário que eu ouvi sobre o PIB versus o valor de uma empresa fazia até sentido, pode ser verdade numericamente, mas essa comparação mistura duas grandezas distintas. O valor de mercado de uma empresa representa um patrimônio acumulado, é um estoque. Já o PIB representa apenas a produção realizada durante um único ano, é um fluxo. Não significa que aquela empresa vale mais do que um país. Significa apenas que estamos comparando medidas diferentes. E isso gera uma outra pergunta. Se o PIB não mede a riqueza acumulada de um país, por que ele ficou tão famoso? Porque medir o patrimônio de um país é extremamente difícil. Pense no Brasil. O que faz parte do patrimônio brasileiro? As rodovias, os portos, as hidrelétricas, as reservas de petróleo, a Amazônia, as empresas, os imóveis, tudo isso é muita coisa. Mais difícil do que medir tudo isso seria atualizar esses valores ao longo dos anos. Como que atualiza o valor de tantas coisas e coisas tão distintas? É justamente por isso que não existe um único número capaz de resumir toda uma economia. Na prática, economistas utilizam diversos indicadores, mas existe um detalhe muito importante. Eles não começam olhando para os indicadores, eles começam fazendo perguntas. E cada indicador existe para responder uma pergunta diferente. Veja só alguns exemplos dos principais indicadores e perguntas que buscamos analisar e fazer quando queremos entender melhor uma economia. A economia está produzindo mais? Olhamos para o PIB. E aqui vai um outro detalhe importante. Existe o PIB nominal e existe o PIB real. O PIB nominal mede a produção utilizando os preços do próprio período.
Ou seja, ele mistura duas coisas: o aumento da quantidade produzida e o aumento dos preços. Imagine que um país produziu exatamente a mesma quantidade de carros durante 2 anos consecutivos. Se apenas o preço desses carros aumentou por conta da inflação, o PIB nominal também aumentará. Mas a economia não produziu um único carro a mais, foi apenas o preço que aumentou. É por isso que os economistas utilizam principalmente o PIB real. Ele desconta o efeito da inflação e mostra se a economia realmente produziu mais. Uma economia não fica mais rica apenas porque tudo ficou mais caro. Outra pergunta que é feita é se essa produção está crescendo mais rápido do que a população. Aí olhamos para um outro indicador, o PIB per capita. Ele mostra quanto dessa produção corresponde em média a cada habitante. O Brasil possui um PIB per capita, um PIB normal, real, cerca de 4 vezes maior que o da Noruega. Mas quando dividimos essa produção pela população de cada país, percebemos que a produção média por pessoa na Noruega é muito maior. É justamente por isso que o PIB per capita costuma ser uma métrica melhor para comparar países com populações muito diferentes, mas ele também tem suas limitações. Ele é apenas uma média. 2 países podem possuir exatamente o mesmo PIB per capita e níveis de desigualdade completamente diferentes. Outra pergunta muito relevante para analisar um país é saber se o governo está gastando mais do que arrecada. Agora estamos olhando para um outro conjunto de indicadores. Nesse conjunto temos o resultado fiscal. Primeiro temos o resultado primário. Ele compara as receitas e as despesas do governo, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida. Depois, o resultado nominal. Ele faz exatamente a mesma conta, mas incluindo os juros da dívida. Esses indicadores mostram se o governo está gerando novos déficits ou superávites econômicos. Eles representam o fluxo das contas públicas. Além disso, também importa saber quanto custa manter essa dívida que está sendo gerada. Se a taxa de juros sobe, a despesa com juros aumenta, e isso pressiona o resultado nominal. Por isso, economistas não olham apenas para o tamanho da dívida, também observam quanto custa carregar essa dívida. Outra pergunta relevante é: qual o tamanho da dívida pública e essa dívida está aumentando ou diminuindo? Agora estamos olhando para a dívida pública. É preciso olhar o tamanho da dívida e a trajetória que ela está seguindo. Ela está crescendo? Está estabilizada? Está diminuindo? Também é preciso observar a sua composição. Isso é fundamental. Quanto dessa dívida é interna, quanto é externa? Uma dívida interna, denominada em reais, normalmente oferece menos risco cambial, porque o governo arrecada e paga na própria moeda. Já uma dívida externa, normalmente denominada em dólares ou outras moedas estrangeiras, pode ficar muito mais cara caso a moeda brasileira se desvalorize. Também analisamos o prazo dessa dívida. Ela vai vencer nos próximos meses ou daqui a 20 anos? Quanto maior o prazo médio de vencimento, menor tende a ser o risco do refinanciamento. O Japão é um ótimo exemplo disso. Ele possui uma das maiores dívidas públicas do mundo em relação ao PIB, e mesmo assim essa dívida costuma ser considerada mais administrável porque é majoritariamente denominada em ienes, possui prazos muito longos, juros historicamente muito baixos e é financiada principalmente por investidores japoneses. Ou seja, o tamanho da dívida importa, mas a sua composição importa tanto quanto. Seguindo nas perguntas que fazemos para analisar uma economia de um país, a próxima seria: como está a relação desse país com o resto do mundo? Aqui entram vários indicadores. Um dos primeiros é a balança comercial. Ela responde a uma pergunta simples: o país exporta mais do que importa? Além da balança comercial, existe também a conta corrente. Ela amplia essa análise porque não considera apenas exportações e importações de bens. Ela também inclui serviços, rendas enviadas e recebidas do exterior e transferências internacionais. Ela mostra de forma muito mais ampla e completa como está o relacionamento econômico daquele país com o resto do mundo. Quando um país exporta mais do que importa, normalmente entram mais dólares na economia. Em condições normais, esse aumento da oferta de dólares tende a favorecer uma valorização da moeda local. O câmbio também reage, no entanto, a outros diferentes fatores, como por exemplo ao diferencial de juros entre países. Se os juros brasileiros estiverem elevados, investidores estrangeiros podem trazer recursos para investir aqui dentro. Ele reage também ao investimento estrangeiro direto, por exemplo. Quando empresas estrangeiras constroem fábricas, ampliam operações ou investem no Brasil, também entram dólares na nossa economia.
E vale uma observação interessante. Esse investimento não deixa de entrar no PIB simplesmente porque o dinheiro veio do exterior. Ele entra no PIB porque gera produção dentro das fronteiras brasileiras. O câmbio também reage à percepção do risco político, ao risco fiscal, aos preços internacionais dos commodities e à atuação do próprio Banco Central, que pode comprar ou vender dólares para administrar suas reservas internacionais. Por isso, um país pode apresentar um enorme superávit comercial e ainda assim ver sua moeda se desvalorizar. E voltando às perguntas que fazemos para analisar uma economia, outro ponto importante são as reservas internacionais. Elas representam os ativos que o Banco Central mantém em moedas estrangeiras e ouro para enfrentar crises cambiais, reduzir oscilações excessivas de câmbio e reforçar a capacidade de pagamento internacional do país. Até agora falamos bastante sobre produção, mas existe uma outra pergunta fundamental. O dinheiro continua valendo a mesma coisa ao longo do tempo? Isso é imprescindível para fazer uma análise econômica de um país. E para responder isso, olhamos para a inflação. A inflação mede a velocidade com que os preços aumentam. Quando ela é baixa e estável, famílias e empresas conseguem planejar melhor o futuro. Quando ela dispara, o poder de compra da população diminui. O dinheiro compra cada vez menos, e isso afeta praticamente todas as decisões econômicas. Para combater a inflação elevada, normalmente entra em cena outro indicador extremamente importante, a taxa de juros. Ela influencia o consumo, o investimento, o crédito, o mercado imobiliário, o custo da dívida pública, a entrada e a saída de capital estrangeiro. E até o comportamento do câmbio é influenciado pela taxa de juros. Perceba como tudo começa a se conectar. Uma decisão sobre juros pode afetar o câmbio pode afetar a inflação, que por sua vez pode afetar o PIB, que por sua vez pode afetar a arrecadação do governo pode afetar o resultado fiscal pode afetar a percepção de risco, e isso pode afetar novamente o câmbio. É justamente por isso que analisar uma economia nunca é olhar para apenas um indicador, é entender como eles interagem entre si. Chegando ao fim dos indicadores, existe uma pergunta que, na minha opinião, é uma das mais importantes para entender por que alguns países enriquecem e outros ficam estagnados. Cada trabalhador está conseguindo produzir mais ao longo do tempo? Esse é um indicador chamado de produtividade. E muitos economistas consideram que ele é um dos principais motores de crescimento do longo prazo. Porque países não ficam mais ricos simplesmente porque os trabalhadores estão trabalhando mais horas. Isso seria terrível. Nem porque aumentou a sua população. Eles ficam mais ricos principalmente porque conseguem produzir mais valor utilizando praticamente a mesma quantidade de pessoas e recursos. Aqui entra desenvolvimento tecnológico, acesso a recursos, capacitação, pesquisa e desenvolvimento. É isso que explica boa parte do crescimento econômico observado em países que enriqueceram ao longo das últimas décadas. Tecnologia, conhecimento, eficiência, produtividade. Chegando na parte que é mais fundamental, na minha opinião, uma pergunta que deveria ser priorizada em todas as nações é: a população está vivendo melhor? Para isso, temos alguns indicadores específicos dessa seara. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, procura medir o desenvolvimento humano combinando renda, educação e expectativa de vida. Outro indicador é o coeficiente de Gini. Ele mede o grau de desigualdade na distribuição da renda. Ele varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0, mais igualitária é a distribuição. E quanto mais perto de 1, maior a concentração. No Brasil, o Gini de renda domiciliar per capita ficou em torno de 0,506, acima de 0,5, em 2024, segundo o IBGE. Acima de 0,5 é uma desigualdade muito alta. Ou seja, estamos em um dos países mais desiguais do mundo. Esse indicador é importante porque o PIB mostra quanto o país produziu, mas não mostra como essa renda foi distribuída. Dois países podem ter o mesmo PIB ou um PIB parecido e realidades sociais completamente diferentes. Outro indicador é a taxa de desemprego, que ajuda a entender se aquela economia está conseguindo gerar oportunidades de trabalho para a sua população ou não. Perceba que nenhuma dessas perguntas é respondida pelo PIB. Uma economia pode produzir muito e ainda assim possuir elevada desigualdade, ou apresentar baixo desenvolvimento humano, ou enfrentar um desemprego elevado. Mais uma vez, cada indicador responde apenas uma parte da história. Voltando à ideia do início do vídeo, como podemos então definir quanto patrimônio esse país, no caso o Brasil, realmente possui? Talvez essa seja a pergunta mais difícil de todas. Se quisermos forçar a barra, podemos falar de um conceito chamado riqueza nacional. Ele tenta estimar o valor da infraestrutura, das empresas, dos imóveis, dos recursos naturais,
dos ativos financeiros, do patrimônio acumulado pelo país, tirando suas dívidas. Talvez seja o indicador mais próximo da ideia de patrimônio que usamos quando analisamos uma pessoa. O problema é que calcular isso é extremamente complexo. Como colocar preço na Amazônia ou nas reservas minerais que ainda nem foram exploradas, ou no conhecimento acumulado pela população, ou na infraestrutura espalhada por todo o território. É justamente por isso que esse indicador não é utilizado nem acompanhado com a mesma frequência do PIB. Para finalizar esse assunto, gostaria de compartilhar uma limitação relevante acerca do PIB. Depois de tudo isso, acho que fica muito mais fácil entender o maior erro que as pessoas cometem ao analisar uma economia. Elas esperam que o PIB responda perguntas que ele nunca prometeu responder. O PIB mede produção, ele não mede patrimônio, não mede lucro, não mede qualidade de vida, felicidade, eficiência e nem sempre mede se aquela produção foi uma boa decisão econômica ou não. Imagine que o país construa uma cidade inteira. Casa, escola, hospital, rodovia, ponte, tudo isso entra no PIB, porque tudo isso foi produzido. Agora imagine que ninguém vá morar nessa cidade. Ela se transforma em uma cidade fantasma. O PIB daquele ano continuará registrando toda aquela produção, mas isso não significa que o país ficou necessariamente mais rico. Talvez tenha sido um investimento ruim, talvez tenha aumentado muito a dívida pública, talvez aqueles recursos pudessem ter sido utilizados de uma forma muito mais eficiente. O mesmo vale para uma empresa. Uma fábrica pode produzir bilhões de reais de bens durante um ano e ainda assim está caminhando para a falência. Ela pode estar extremamente endividada, pode estar dando prejuízo, pode nunca conseguir vender parte do que produziu, mas mesmo assim aquela produção entrou no PIB, porque o PIB contabiliza a produção, não necessariamente a venda. Se uma montadora produz um carro hoje e ele permanece meses parado no pátio, esse carro já entrou no PIB quando ele foi produzido. Quando ele for vendido, ele não vai entrar novamente. E se ele nunca for vendido, a produção daquele ano continuará registrada. E isso não é um erro do PIB, é simplesmente uma consequência da pergunta que ele procura responder. Ele mede o esforço produtivo da economia. Ele não julga se aquele esforço gerou riqueza duradoura ou não, se foi lucrativo, se foi eficiente ou se foi uma boa alocação de recursos. Da mesma forma, um país pode aumentar o seu PIB explorando intensamente seus recursos naturais e, ao mesmo tempo, pode reduzir o seu patrimônio natural. O fluxo vai aumentar, mas parte do estoque é consumido. Então, afinal, como analisar uma economia? Depois de tudo isso, talvez a principal conclusão seja esta. Não existe um indicador perfeito, existe um conjunto de indicadores, e cada um ilumina uma parte diferente da realidade. Quando eu quero entender a economia de um país, eu tento organizar as perguntas mais ou menos assim. A economia está produzindo mais? Essa produção está crescendo mais rápido do que a população? Os preços estão sob controle? Quanto está custando o dinheiro? O governo está gastando mais do que arrecada? A dívida é sustentável? Eu faço várias perguntas distintas para entender o panorama econômico daquele país. Tento entender o prazo da dívida, se é uma dívida interna, se é externa, como é que o país está se relacionando com o resto do mundo, com relação a importações, exportações, os trabalhadores estão produzindo mais, a população está vivendo melhor. São uma série de perguntas que devem ser feitas. Perceba que nenhuma dessas perguntas responde todas as outras. Cada indicador é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Talvez essa seja a principal lição deste vídeo. Economia não é decorar indicadores, é aprender a fazer as perguntas corretas.